Capítulo 1º. Polícia Judiciária. Artigo 38. A Polícia Judiciária tem a seu cargo, principalmente, a apuração das infrações penais, as investigações criminais e o auxílio à justiça, no campo da aplicação da lei penal e processual, além dos registros e fiscalização de natureza regulamentar. Artigo 39. Compete à Polícia Judiciária praticar todos os atos administrativos e policiais necessários ao desempenho de suas atribuições. Artigo 40. A execução da Polícia Judiciária cabe, em todo o Estado, aos delegados de polícia, nos limites de suas jurisdições, sob orientação e coordenação das autoridades superiores. Parágrafo único. Os atos da Polícia Judiciária serão fiscalizados direta ou indiretamente pelo Corregedor-Geral de Polícia. Artigo 41. A Polícia Judiciária compreende: 1º, as diligências policiais e os atos de investigação de infrações penais, crimes e contravenções, e de identificação de seus autores e coautores. 2º, a triagem e a custódia de suspeitos de infrações penais. 3º, a instauração e realização de inquéritos e processos de sua competência. 4º, lavratura de auto de prisão em flagrante. 5º, cumprimento de mandados judiciais de prisão, busca, apreensão e demais ordens de justiça. 6º, ação de presença nos recintos ou locais de possíveis ocorrências policiais, para as providências necessárias. 7º, os registros e atestados policiais e demais atos previstos no Código de Processo Penal ou em leis especiais. Parágrafo 1º. No desempenho de suas atribuições, os delegados de polícia e seus auxiliares far-se-ão presentes nos recintos ou locais de possíveis ocorrências policiais, para o seu pronto atendimento. Comparecerão ao local de crime e praticarão as diligências necessárias à apuração das infrações penais e à identificação de seus autores, realizando os inquéritos e processos de sua alçada, valendo-se, para tanto, dos serviços técnicos científicos e das perícias médico-legais previstas em lei e regulamento. Parágrafo 2º. Ao delegado de polícia, como autoridade responsável pela direção e regular funcionamento da unidade policial, incumbe atender às partes, receber reclamações, solucionar ocorrências policiais de sua alçada, administrar a delegacia, bem como requisitar, ao comandante do destacamento policial da localidade, pessoal necessário às diligências policiais na esfera de suas atribuições. Capítulo 2º. Policiamento e fiscalização de trânsito. Artigo 42. O policiamento e fiscalização de trânsito tem como fins dirigir e disciplinar atividades regulares, pelo Código Nacional de Trânsito, no Estado. Artigo 43. São missões do policiamento e fiscalização de trânsito, além de outras previstas em leis e regulamentos. 1º, a manutenção dos pontos de controle e patrulha do trânsito. 2º, desenvolvimento de programa de educação junto ao público em geral, especialmente condutores de veículos e escolares. 3º, a implantação da sinalização luminosa e estatigráfica. 4º, a vistoria nos veículos para verificação das condições mínimas de segurança a serem satisfeitas. 5º, verificação e autuação de infrações e apresentação do infrator à autoridade policial competente, quando for o caso. 6º, tomada de providências imediatas nos casos de acidentes e outras ocorrências. 7º, a coleta de dados para a organização do serviço e o mapeamento de informações relativas às principais causas dos acidentes. Parágrafo 1º. As atividades do policiamento e fiscalização do trânsito serão exercidas por integrantes de todos os órgãos policiais, nos termos da legislação específica. Parágrafo 2º. As missões referidas no artigo serão realizadas segundo a competência fixada na legislação pertinente e, quando for o caso, mediante convênio com autoridades federais e municipais. Capítulo 3º. Policiamento Civil de Ordem e Vigilância. Artigo 44. O policiamento civil de ordem e vigilância tem por finalidade preservar a ordem pública e prevenir a prática de atos delituosos, bem como cooperar com as autoridades competentes nas atividades de repressão criminal no Estado. Artigo 45. São missões de policiamento civil de ordem e vigilância: a. A vigilância nas vias e logradouros públicos, urbanos e rurais. b. A atuação em locais ou áreas específicas,
onde se presume ser possível a perturbação da ordem. C. A atuação repressiva, nos limites de sua competência, em caso de perturbação da ordem pública. D. A prestação de socorros de urgência e emergência, até posterior atendimento pelos órgãos adequados. Artigo 46. O policiamento civil de ordem e vigilância, modalidade que é de prestação de serviço policial, deve ser planejado em estreita ligação com o delegado de polícia responsável pela área correspondente, observado o planejamento relativo às missões gerais atribuídas aos órgãos policiais. Artigo 47. A partir do momento em que executantes de qualquer policiamento de ordem e vigilância tomarem conhecimento de uma ocorrência que exija providência de caráter repressivo, os atos, diligências e demais medidas que o caso reclamar, serão por eles praticados na qualidade de agentes da autoridade de polícia judiciária competente segundo normas por ela estabelecidas. Parágrafo único. Sob pena de responsabilidade, pessoas detidas e o que for apreendido em razão de ocorrência policial deverão ser de pronto apresentados diretamente à autoridade referida neste artigo. Capítulo 4. Polícia de Informações e Segurança. Artigo 48. A Polícia de Informações e Segurança tem por finalidade exercer as atividades de informações e contra-informações que interessem à segurança e administração do Estado, bem como as da Polícia Preventiva e Judiciária, referentes à ordem política e social, nos limites da competência do Estado. Artigo 49. Compete à Polícia de Informações e Segurança praticar todos os atos administrativos e policiais necessários ao cumprimento de sua missão. Artigo 50. São missões da Polícia de Informações e Segurança, além de outras previstas em lei ou regulamento. Primeiro, manter entrosamento e estreita colaboração com as autoridades federais, do Serviço Nacional de Informações, das Forças Armadas e demais órgãos policiais deste e de outros estados, no sentido da preservação da ordem pública e segurança interna. Segundo, cooperar na execução das medidas tendentes a assegurar a incolumidade física dos membros do governo e altas personalidades em visita ao Estado. Terceiro, organizar e manter serviços de fichários e arquivos sobre antecedentes políticos e sociais de nacionais e estrangeiros. Quarto, manter xadrezes destinados ao recolhimento de pessoas presas ou detidas por crimes da competência da Polícia de Informações e Segurança. Artigo 51. As atividades da Polícia de Informações e Segurança serão exercidas por integrantes de todos os órgãos policiais que forem postos à sua disposição, de acordo com as diretrizes traçadas pelo Secretário de Estado da Segurança Pública, e se constituem basicamente no Departamento de Ordem Política e Social. Título 2º. Divisão Territorial, Jurisdição e Competência. Artigo 52. Para a administração dos serviços policiais civis, o Estado dividir-se-á em regiões, comarcas, municípios e distritos. Parágrafo único. Quando os serviços policiais o exigirem, a área da sede do município poderá também ser subdividida em distritos policiais, através de ato do Secretário da Segurança Pública. Artigo 53. As regiões policiais serão fixadas em portaria do Secretário de Estado da Segurança Pública. Artigo 54. As delegacias de polícia civil de âmbito territorial e de atuação especializada são dirigidas por delegados de polícia de carreira, e as delegacias regionais de polícia civil e as divisões de polícia especializada, por delegado de polícia de, no mínimo, nível especial. Parágrafo 1º. A direção das superintendências, dos departamentos de polícia civil de âmbito territorial e atuação especializada, da Academia de Polícia Civil, do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, da Corregedoria Geral de Polícia Civil, do Instituto de Identificação, a chefia de gabinete da Polícia Civil e o cargo de delegado assistente do chefe da Polícia Civil serão exercidos exclusivamente por delegados gerais de polícia, ressalvada a Superintendência de Polícia Técnico-Científica cuja direção compete ao ocupante de cargo de médico legista ou de perito criminal que esteja em efetivo exercício e no último nível da carreira. Parágrafo 2º. A direção do Instituto de Medicina Legal e do Instituto de Criminalística serão exercidos, respectivamente,
por médico legista e por perito criminal que estejam em efetivo exercício e no último nível da carreira. Artigo 55. As delegacias de município e subdelegacias de distrito serão providas de acordo com o que dispõe o Decreto-Lei 2105, de 25 de abril de 1947, ficando dispensada a exigência constante da letra, e artigo 1º do referido Decreto-Lei. Parágrafo 1º. Na medida das possibilidades orçamentárias do Estado, o governo adotará providências no sentido de substituir as autoridades de que trata este artigo por delegados de carreira. Parágrafo 2º. Os delegados e subdelegados mencionados neste artigo ficam subordinados aos delegados de polícia das respectivas comarcas, sendo os primeiros substitutos destes, em suas faltas e impedimentos, no âmbito do município da sede. Parágrafo 3º. Os elementos policiais civis em serviço nas sedes municipais e nos distritos são subordinados aos respectivos delegados e subdelegados, no exercício de suas atribuições. Artigo 56. Poderão ser designados delegados especiais os delegados de carreira aposentados e os oficiais da Polícia Militar, da Ativa, da Reserva ou reformados. Parágrafo único. A designação de oficiais da Polícia Militar atenderá ao disposto no artigo 655 e seus parágrafos do regulamento aprovado pelo Decreto 11.636, de 29 de janeiro de 1969. Título 3º. Serviços em convênio e auxiliares. Artigo 57. O Estado poderá exercer os serviços policiais de competência da União, que lhe foram conferidos por esta mediante convênio. Livro 4º. Estrutura das séries de classes policiais civis. Artigo 58. Os cargos da Polícia Civil do Estado, de natureza estritamente policial, constantes dos anexos da presente lei orgânica, passam a integrar, com as respectivas composições por séries de classes, onde couberem, os anexos da Lei 3.214. De 16 de outubro de 1964, com as respectivas modificações. Artigo 59. Para os efeitos desta lei, consideram-se cargos de natureza estritamente policial os de a. Delegado de polícia. b. Médico legista. c. Perito criminal especialista. d. Perito criminal. e. Perito de trânsito. f. Pesquisador datiloscopista. g. Escrivão de polícia. h. Escrevente de polícia. I. Detetive. J. Guarda civil. L. Fiscal de trânsito. M. Identificador. N. Auxiliar de necropsia. O. Vigilante policial de presídio. P. Carcereiro. Parágrafo único. Enquanto lotados na Secretaria de Estado da Segurança Pública, e com seus ocupantes no efetivo exercício de serviços de natureza estritamente policial, cargos das séries de classes de fotógrafo, motorista e radiooperadores serão equiparados aos relacionados no artigo, para todos os efeitos, desde que habilitados em cursos específicos ministrados pela Academia de Polícia. Artigo 60. O ocupante de cargo de natureza estritamente policial, que exerça cargo de chefia ou direção de igual natureza, na Secretaria de Estado da Segurança Pública, perceberá as vantagens do cargo efetivo que ocupa, incidentes, segundo opção a qualquer tempo, sobre o valor do vencimento do cargo em comissão, ou sobre o vencimento do cargo efetivo. Parágrafo único. Enquanto não se fixar a estrutura e as atribuições dos cargos de Polícia Civil do Estado, e, consequentemente, a natureza dos cargos de direção ou chefia, consideram-se de natureza policial, para os efeitos do artigo e demais desta lei. Os cargos de chefia ou direção em unidades subordinadas aos órgãos superiores da Polícia Civil, bem como aos órgãos de apoio e assessoramento,